Bom, então, primeiramente, pessoal, bom dia. Essa aqui é a sala de conteúdo da IntelliPost e essa é a terceira temporada do Tecnologia para Entrega Perfeita. É uma websérie da IntelliPost que discute os 3 principais pilares de valor entregue pela companhia. Te ajuda a fazer mais venda, reduzir teu custo logístico e entregar uma experiência perfeita para o teu usuário final. Essa é a lógica, isso que está por trás do grupo IntelliPost. No painel de hoje, vamos falar do seguinte tema. A evolução do comportamento do consumidor e o avanço tecnológico tem transformado o varejo de maneira significativa. O conceito Omnichannel, que integra todos os canais de venda e comunicação para proporcionar uma experiência de compra coesa e contínua, é uma estratégia importante para a fidelização de clientes. Vamos explorar as melhores práticas, desafios e oportunidades que o Omnichannel oferece no contexto do atual comércio. E aí hoje comigo aqui tá Gravena que já participou de outros episódios aqui da nossa websérie, CFO e COO do Grupo IntelliPost. Depois vou pedir para você se apresentar rapidinho. E temos também o orgulho de receber aqui o Osni, né? Osni que tem uma trajetória super longa no mercado, não só no e-commerce, a gente falou um pouquinho no bastidor. Ele hoje é gerente sênior de operação logística na Renner, no Grupo Renner. Se ocupa, imagina o tamanho do desafio que esse cara tem. E a competência que ele tem de fazer as entregas que faz. Vamos explorar tudo isso aqui agora. Então eu vou pedir para o Gravena começar se apresentando rapidinho, já levanta a bola e vou te pedir também, Osni, para se apresentar. E a gente começa as perguntas, pode ser? Legal, bom dia pessoal, obrigado aí pela participação de todos. Podia deixar de agradecer o Osni, é um super parceiro nosso já de longa data, é uma referência de mercado, acho que esse tema vai ser super... A gente vai conseguir trazer bastante conteúdo, né? Hoje a Renner é uma referência de omnicanalidade. Me apresentar um pouquinho também, né? Eu tive essa experiência, estou 1 ano e 8 meses mais ou menos no Grupo IntelliPost, trabalhando com essa parte de tecnologia para logística, mas vivi minha vida inteira entre logística e varejo, né? Então eu trabalhei na DHL praticamente 9 anos, fiquei os últimos anos no Magalu, dentro da logística, né? Participei bastante da implementação, inclusive, de Ship from Store do Magalu, e atualmente estou aqui como ele comentou, né? Como CFO, inicialmente, e desde o começo desse ano também como COO, tocando e contribuindo, né, e participando junto com os nossos clientes. Bom, Gravena, muito obrigado. Vou pedir para o Osni agora se apresentar nas tuas palavras, não nas minhas. Acho que tem muito para trazer. Bom dia, pessoal. Acho que é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu estou há bastante tempo já na área de logística, trabalhei em várias empresas, comecei na Nestlé, minha trajetória, Xerox, depois tive 14 anos de experiência no operador logístico, onde trabalhei com N clientes, tanto do setor de bens de consumo quanto automotivo, e passei pelo varejo ali diretamente na Marisa e recentemente estou os últimos 7 anos na Renner. Comecei como gerente ali de operações e há 3 anos atrás assumi a posição de executivo na área de operações de logísticas e hoje muito mais focado na área de operações de logística voltada para transporte. Aí, responsável pela questão de transportes Omni que nós temos e também o apoio e suporte aí toda a nossa jornada de logística dentro do Grupo Renner. Muito legal. É muita roupa entregue, né? No Brasil inteiro. Bastante. Não só no Brasil, né? Eu vou começar aqui já com uma pergunta. Eu queria fazer para os dois. Aí eu vou pedir para o Osni responder primeiro e para o Gravena complementar. Pode ser? Sim. Então vamos para a pergunta aqui. Na tua opinião, tá? Quais são os benefícios do Ship from Store para a experiência do cliente e para a eficiência operacional? Bom ponto, né? Quando a gente olha a nossa última década, a evolução foi muito grande na questão das entregas online. Então, acho que isso é um ponto que é indiscutível. Quando você pega, após uma pandemia ali, onde você tem uma digitalização do mercado ocorrendo, isso te provoca atender uma necessidade do cliente hoje que você acaba tendo que atender. Imagina que no nosso dia a dia, quando eu tenho uma dúvida, que eu preciso de uma informação, eu pego um celular, pesquiso, e isso me dá o que eu preciso naquele momento. Então, se eu quero saber sobre algo histórico, sobre uma informação, sobre um jogo, sobre uma notícia, sobre um acontecimento, isso é muito simples hoje em dia. Só que quando você também parte para um consumo, que você vai fazer uma compra, você também tem essa mesma expectativa. Quando a gente olha o comércio online, ele gera essa necessidade. Eu quero fazer uma compra, eu entro no celular, comprei, e a minha expectativa de recebimento desse produto ela passa a ser a mesma que eu tenho de ter uma informação. Então, isso gerou uma necessidade das empresas de como é que eu atendo o meu cliente no menor tempo possível. Quando você tem empresas que, de fato, têm lojas físicas distribuídas, seja em uma região ou no Brasil, isso possibilita você trabalhar com shipping.
E o shipping ele permite que essa experiência do cliente seja mais atraente, seja mais encantadora. Por quê? Ele passa a ter o fator de velocidade associado a isso. E isso sim é um diferencial para que você consiga alavancar o negócio. Quando a gente olha a nossa jornada recente, a gente acabou expandindo o shipping para N regiões. E dentro dessa jornada de shipping, quais são os pontos que são mais críticos? Quando você olha em termos de experiência do cliente, você está atendendo ele no menor tempo. Porém, isso gera um custo adicional dentro da sua estrutura que você não tem ele hoje. Quando você parte de um CD, você tem custos menores porque você tem, com certeza, uma volumetria que permite ter um custo melhor. Quando você sai de um ponto focal de lojas, esse é o grande desafio. Como é que eu atendo bem o meu cliente e gero essa eficiência? Então, o grande desafio nosso é fazer com que o shipping consiga cada vez mais ter uma acuracidade de entrega, uma acuracidade de experiência, encantar o cliente com um pedido correto, no menor tempo possível. E o desafio que, quando a gente fala de eficiência, é como é que eu equilibro esse custo? Como é que eu faço com que essa operação, de fato, seja rentável? As grandes empresas, ou as médias e pequenas, quando você tem um centro de distribuição, você otimiza aquele ponto de operação. E o nosso grande desafio é fazer isso. Então, a gente vem buscando alternativas e maneiras de conciliar isso, tanto melhorando a performance e eficiência do time de loja, quanto dessa conexão entre loja e CD. Como é que a gente faz com que o shipping, de fato, absorva esse conhecimento e consiga, assim, ganhar eficiência? Olhando o nosso universo de divulgação de resultados ali, nos últimos 11 trimestres, a gente vem reduzindo proporcionalmente o custo da entrega online, o custo da entrega que parte, seja do CD ou da loja, frente aos resultados. No último TRI foi de 2 pontos percentuais essa redução. Então, você conseguir fazer essa redução de maneira consistente por 11 trimestres é algo que, de fato, mostra que você conseguiu capturar a eficiência desse processo. E o ponto importante que fica claro é o cliente que a gente consegue atender pelo shipping, ele acaba ficando encantado com esse tipo de atendimento, porque ele gera uma velocidade muito melhor, né? O ponto é como é que eu equilibro essas duas coisas. E a gente vem conseguindo ter bons resultados nessa linha e vem proporcionando uma eficiência e ganhos, com certeza, não só de rentabilidade e eficiência nesse ponto, mas de fidelização do cliente nesse tema. Tá? Ótima resposta. E assim, já está com gancho aqui para a gente falar de encantamento daqui a pouco. Você não vai fugir disso. Gravena, queria a tua opinião também. Vou repetir a pergunta aqui. Na tua opinião, quais são os principais benefícios do Ship from Store para a experiência do cliente e para a eficiência operacional? E vou te pedir mais uma coisa, se você puder explicar para quem está em casa aqui assistindo, o que é Ship from Store, porque às vezes a gente está acostumado a usar termos em inglês. Legal. E... Bom, vou já começar por essa parte, né? Ship from Store, o estoque está na loja do nosso cliente, né? E o cliente do nosso cliente faz uma compra online e a origem daquele produto vai sair da loja e vai chegar na casa do cliente. Obviamente, a loja selecionada vai ser a loja mais perto, né? A loja mais perto que tem o estoque do produto escolhido pelo cliente do nosso cliente. E, por consequência, vai chegar muito mais rápido do que sair de um CD mais longe. Bom, eu vou falar um pouco sobre a questão de Ship from Store. Tem uma coisa que eu sempre falo, e eu ouso dizer isso com pouca chance de erro, é que o consumidor brasileiro ele deve ser o consumidor mais exigente que existe no mundo, né? Então, me lembro muito bem, 15 anos atrás, quando eu morava nos Estados Unidos, e um grande player lá dos Estados Unidos trouxe o conceito de 2 dias de prazo de entrega, né? Putz, uau, né? 2 dias de prazo de entrega. E eu lembro que eu fazia esse comparativo no Brasil, isso há 15 anos atrás, era a coisa mais normal do mundo você entrar num site e ter lá 8 a 10 dias de prazo de entrega, né? E esse movimento veio evoluindo muito no Brasil, né, para até chegar aos 2 dias de prazo de entrega, depois 1 dia, depois no mesmo dia e depois na próxima hora. E agora quer receber na próxima hora e saber até a hora que vai chegar, né? Então a gente está chegando num nível de exigência absurdo do consumidor. O Osni comentou isso muito bem, né? As empresas que tratam essa omnicanalidade de forma mais madura têm uma probabilidade, uma chance de recorrência muito maior, né? Então a gente tem percebido dentro dos nossos 700 clientes, né? Então falando um pouco de Telepost, hoje a gente é uma empresa com 700 clientes, dentro dele a Renner, e a gente vem percebendo esse crescimento, né, na omnicanalidade, e uma das formas, né, um dos canais, né, da omnicanalidade é justamente o Ship from Store, né? Então,
eu diria que a importância do ponto do Ship from Store é muito atrelado a essa exigência, né? Você ter praticamente a experiência de ir numa loja. Quem aqui já fez uma compra e recebeu o produto dentro de 1 hora, é algo impressionante, você fica até meio, putz, não acredito que já chegou, já está aqui comigo. Né? Isso gera engajamento, gera fidelidade e faz o que todo varejo tem necessidade, né? Que é a recorrência. Né? A única forma do varejo ter sucesso é ser eficiente e gerar recorrência com seus clientes. Muito obrigado. Vou passar uma pergunta de novo para o Osni, pode ser? Sim. E aí você pode complementar, se fizer sentido. Então, vou fazer a pergunta aqui meio temática para você. É a seguinte: como que uma estratégia omnichannel pode melhorar o encantamento do cliente em comparação com o modelo de canal único? Aí eu vou usar a palavra encantamento de propósito, porque eu sei que você domina o tema. Perfeito. Excelente pergunta. Quando a gente traz muito essa questão da omnicanalidade, para alguns ela é ainda algo muito novo. Né? Poxa, o que seria o omnicanal? Né? Quando a gente olha o universo da moda, a gente tem atendimento tradicional, que é aquele na loja física, e a gente tem o crescimento que vem acontecendo constantemente do e-commerce. E aqui tem um ponto que, de fato, a gente trabalha muito em cima dele, de como é que eu trago o cliente do físico e o cliente do online para o omnicanal. E aqui acho que tem grandes... como é que eu posso... Temos grandes conquistas com base nesses dados, né? Com base nessa estratégia. Um grande exemplo disso é as nossas lojas físicas. A gente tem um grande ofensor do encantamento nas lojas físicas, é a fila. Então, a gente começou um plano de colocar o caixa do autoatendimento, para que o cliente consiga ir lá, colocar seus produtos, pagou e sai pela porta, normalmente. Então, assim, eu começo dentro de um único canal a gerar outras possibilidades. E isso, sim, faz com que o cliente saia mais encantado, porque ele teve uma redução de tempo, ele não precisou ficar na fila, ele teve a velocidade para poder conseguir fazer um pagamento que é muito simples ali, e ele não necessitou dessa interação com o vendedor. Pontos positivos disso, a gente acaba criando uma evolução no NPS, que no último trimestre foi de 10%, frente aos trimestres anteriores, e você acaba deixando livre o representante da loja para tratar e cuidar dos outros clientes que tenham dúvidas, que necessitem de um produto. Então, trabalhar dentro de um canal e buscar a evolução dentro dele, outras formas de atender dentro desse canal, é um ponto que encanta. Quando a gente olha para o outro lado, o cliente digital, ele está muito mais conectado, então está mais fácil, compra online, compra pelo app, vai na loja. E aí que está o nosso ponto. Como é que eu trago o cliente do on para a loja? Então, tem estratégias de cliente retira, de como é que a gente faz com que o cliente vá retirar um produto na loja. Esse tipo de coisa fomenta muito, e quando a gente olha a nossa carteira de clientes hoje, nós temos uma base de 18 milhões de clientes ativos. Desses 18 milhões de clientes ativos, 31% desses clientes já são omni. Então, ou seja, ele compra tanto no digital, quanto no físico, quanto nos dois, ou às vezes ele está na loja comprando um produto na loja físico e já faz uma encomenda no digital. E por que é importante você cada vez mais encantar esse cliente e potencializar ele? Porque esse cliente ele acaba sendo envolvido e ele tem um consumo maior. Quando a gente pega essa fatia dos 31% desses clientes que são omnis, eles compram 3 vezes mais que um cliente de um canal único. Ou seja, quando compara-se com o cliente do canal físico ou do canal digital, o potencial que você tem de encantar esse cliente, fazer com que ele seja recorrente, é muito maior. Então, dentro dessa nossa base ativa, 31% desses clientes são omni e desses 31% compram 3 vezes mais que qualquer um dos outros canais. Então, assim, é um potencial, é o que a gente costuma falar, que é um canhão que você tem de venda, é um baita de um recurso, que o desafio é como é que eu faço com que esse cliente se integre e eu proporcione cada vez mais experiências encantadoras. Então, acho que esse é um pouco do que a gente enxerga como omnicanalidade. É lógico que não é fácil você conciliar esse ponto, mas eu acho que o grande desafio da omnicanalidade é o cliente hoje ele tem uma necessidade. E essa necessidade de hoje não é a mesma de amanhã e não é a mesma de ontem. E a cada momento isso vem mudando. Então, o desafio da nossa omnicanalidade é, a cada momento, descobrir qual que é o comportamento que o cliente tem de compra e como é que eu estou à disposição para atender ele dessa forma. Então, acho que são um pouco dos benefícios que eu enxergo como omnicanalidade e que trabalho muito nesses pontos. Muito legal ver o teu foco no cliente. Só para aqui, e aí saindo um pouco do roteiro, pelos números impressionantes que você deu,
você está liderando uma redução de 2% no custo operacional há alguns trimestres. A melhoria operacional em várias frentes melhora inclusive o NPS, e aí você me falou de 10% de melhoria no NPS na loja. Para quem trabalha com isso sabe que é bastante. E aí você dá um número impressionante de 18 milhões de brasileiros na tua base ativa. É como se 6% da população brasileira fosse... Não é como se, é. E desses 6%, 2% da população ativa já é omnichannel dentro do teu negócio. É isso, né? É impressionante desse jeito. É só para fazer a conta na minha cabeça para ver se eu não estou doido. Legal, cara. Que desafio, hein? E é isso mesmo, Gravena? Como que você ajuda nesse desafio? Como que você vê essa questão? Bom, super legal. Vou aproveitar esse momento, né? Acho que o Osni deu uma aula do que está acontecendo no Brasil hoje. Uma coisa que a gente tem muita certeza, né, e segurança por que a IntelliPost surgiu, né? Uma empresa de tecnologia que orquestra a entrega de última milha para os clientes finais, né? O Brasil volta até um pouco, né? Antes da omnicanalidade, né? Se você tivesse todo o seu estoque dentro de um CD e você tiver que chegar em todas as casas do país, entregar para 18 milhões de consumidores, já é um desafio gigantesco. Já é um desafio gigantesco, né? Então, quando a gente começou como uma empresa puramente de e-commerce que fazia esse exercício, né? Com essa evolução da omnicanalidade, né, que você começa a imaginar que quando você faz uma compra, o consumidor faz uma compra, o estoque dele pode estar no CD e ir para a casa dele, ele pode estar no CD e ir para a loja e para casa, ele pode estar no CD e ir para a loja e ele retirar na loja, ele pode ir para a loja e comprar na loja, ele pode ir para a loja, comprar na loja e receber em casa, o estoque pode estar na loja e ir para casa. Então, tudo isso e outras possibilidades, né, como o Osni trouxe muito bem, é o que soma essa omnicanalidade. O final disso, por ponto de vista logístico, é mais complexidade ainda, né? Então, se a gente tinha um país continental com complexidades absurdas, pensando só do ponto de vista de e-commerce, essa complexidade foi agora multiplicada quando a gente fala de omnicanalidade. Nós, da IntelliPost, né, como que a gente vê isso, né? Quando você tem muito mais possibilidades, né, de entregas e traz essa complexidade, né, para a logística, que a gente começa a usar o que eu sempre comento, né, os nossos 1.500 transportadores hoje que estão integrados dentro da nossa base. A gente tem transportadores específicos, especializados em entrega ultra rápida, né, dentro de 1 hora saindo da loja. A gente tem transportadores específicos, especializados para fazer longa distância, produtos leves, produtos pesados. Então, e no final do dia, o que a gente mais quer entregar para o nosso cliente? O cliente final dele não pode ver diferença, né? A gente, independente de qual o canal, independente de qual a transportadora que o cliente do nosso cliente vai optar, ele não vai sentir essa diferença. Ele vai ter a mesma experiência, ele vai ter o mesmo modelo de gestão de entrega, ele vai ter a mesma forma de tracking, ele vai ter o mesmo nível de informação. Acho que esse é o grande objetivo, né, nosso aqui, como parceiro dos nossos clientes, hoje como parceiro da Renner, já trabalhando em omnicanalidade com a IntelliPost, conseguir gerar essa melhor experiência para o cliente final dos nossos clientes, né, ajudando na eficiência de redução de custo, garantindo que a gente está selecionando, né, dentro de todas as possibilidades de uma cotação de frete, selecionando as melhores opções de tabela baseado nas regras de frete que a Renner define, garantindo que a gente também está ajudando a selecionar os clientes, as transportadoras com o melhor nível de serviço, com o melhor nível de informação. Então, a gente entende que isso é uma parceria muito grande entre cliente, IntelliPost, transportadores, que a gente consegue gerar a melhor realmente experiência para o cliente final e que, no final do dia, ajuda na recorrência, aumentar a venda e gira, né, a roda do sucesso do varejo. Muito obrigado, Gravena. Eu ia pular para a próxima pergunta, mas você respondeu ela, tá? E aí eu vou deixar você complementar. A próxima pergunta seria a seguinte. Qual o papel da integração de sistemas de gerenciamento de transporte, o TMS, na otimização da operação logística de omnichannel? Acabei respondendo já essa pergunta. É justamente isso, não vou me alongar muito aqui, mas no final acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar muito forte, né? A gente vai suportar, baseado nas necessidades do nosso cliente, a gente vai suportar e garantir que a gente está sempre selecionando as melhores opções, né, do ponto de vista de custo, do ponto de vista de prazo, do ponto de vista de nível de serviço, e independente de qual opção de canalidade o cliente do nosso cliente está
tá selecionando, ele vai ter exatamente a mesma experiência, né? Então acho que esse é o grande objetivo mesmo da nossa plataforma. Excelente. Vou passar para o Osni aqui mais uma pergunta. E aí, para quem está assistindo agora, vem uma dica, tá? Que eu acho que é importante de um cara que tem 7 anos de operação bem sucedida, mas passou por Xerox, Nestlé, passou por tudo. Difícil, então você vai dar sua dica aqui. Quais são as melhores práticas para treinar a equipe e preparar a infraestrutura para uma operação omnichannel bem sucedida, que é o que você tem? Bom, quando a gente olha o desafio do omnichannel, ele não muda muito quando a gente olha o desafio da logística como um todo. Como é que eu atendo os meus clientes, né? O que muda nos últimos tempos é da mesma maneira como o consumidor muda a sua forma de atuar, de comprar, as suas necessidades mudam, a gente também precisa mudar esse mindset, né? Quando você pensa em abastecimento de cliente na logística pura, poxa, eu entregar a peça para o cliente, está tudo certo. Não é mais isso. A gente precisa criar comportamentos e mindset do time muito voltado para o cliente. Eu deixo de olhar para as metas, eu deixo de olhar para os processos e eu preciso construir um time que ele tenha um olhar no cliente. Poxa, mas como é que você faz para um time de logística ter um olhar que deveria ser do time de vendas? Se você não constrói isso, você acaba focando muito só no seu processo, você olha muito para entregar uma meta da área e você deixa de encantar o cliente. E quando você quer encantar o cliente, toda a cadeia precisa pensar nele. Então, quando você contrata um frete, quando você contrata um serviço ou quando você constrói um serviço, você tem que pensar se aquele serviço vai agregar valor para o seu cliente, se no final das contas aquilo vai encantar o cliente. Então, acho que o primeiro desafio é como é que eu construo um time que tenha o pensamento e o olhar para o cliente. Independente da área em que ele atue, é muito importante isso. O segundo ponto é como é que eu mantenho esse time engajado dentro de uma omnicanalidade de varejo, de moda, né? Que é um pouquinho diferente de algum dos outros varejos, onde você tem o mesmo produto, que você consegue ter a recorrência daquele produto em qualquer lugar do país. Quando você fala de moda, a moda ela é perecível. Então, eu tenho pouco tempo para ter aquela moda disponível e, depois de um tempo, eu perdi. Se eu não vendi ela, eu perdi o time de venda dela. Então, quando a gente fala de omnicanalidade dentro desse ponto, o time precisa buscar constantemente mecanismos e formas de atender de uma forma mais veloz, algo que está muito centralizado. Nós temos um centro de distribuição e as nossas lojas com os nossos pontos de apoio. Como é que eu uso essa flexibilidade do Ship from Store com o CD para conseguir, de fato, encantar o cliente lá na ponta? E uma outra coisa que contribui muito para ter um time que consiga atender as expectativas desse cliente é: eu não preciso mais ter um time de especialistas em transporte. Eu preciso ter um time que seja especialista, cada um em algo dentro da sua área de atuação. Então, a gente procura trazer para dentro do time um público bem diverso, um público que tenha diversas formações e que tenha trabalhado em diversas áreas. Isso ajuda muito quando você precisa debater uma dor do cliente, quando você precisa tratar essa dor e quando você precisa fazer esse serviço. Então, assim, eu acho que não existe a fórmula mágica, porém, você precisa ter muito esse viés de foco no cliente, uma disciplina muito grande de não cair em tentação. E aí o cair em tentação é, poxa, mas aqui é mais barato, aqui é mais eficiente, mas vai atender o cliente de fato? Então, como é que você mantém o time o tempo inteiro focado nisso? Então, esse é um ponto constante. E aí a gente tem uma interação muito grande. Dentro da rede, a gente costuma falar muito do dia do encantamento. Então, independente do funcionário trabalhar na loja ou não, ele precisa estar constantemente trabalhando em loja. Ele tem que ter, a cada período, uma visita até a loja para ele sentir a dor do cliente, a necessidade da loja, a necessidade do cliente que está indo retirar um produto. Ele ir até os nossos parceiros que fazem entregas para os clientes, saber como funciona aquela operação. Então, tudo isso vai fazendo com que o time fique envolvido. E, a partir daí, uma das coisas que eu trabalho muito é a decisão ela é democrática, desde que ela atenda o propósito final, que é o cliente. Então, o time precisa ter um propósito, que é encantar o cliente. O segundo ponto, ele tem que ter abertura para trazer aquilo que, de fato, vai fazer a diferença. Vamos parar para pensar que os nossos colaboradores são clientes também. Então, eles também sentem as mesmas dores. Como é que eles aproveitam esse momento para expressar isso e pôr isso na prática? Então, isso é um pouco de como eu procuro conduzir o time dessa forma. É lógico que não é fácil, porque, além de tudo isso, esse time precisa estar conectado com o produto, com a loja,
com o negócio digital e fazer toda essa conexão, ele tem que ter domínio para falar com todas essas áreas também. Então, a gente explora muito essa questão de conhecer o negócio. Dentro da Renner, a gente tem um dos nossos valores, que é ser dono do negócio. Então, cada colaborador precisa se apropriar desse valor e, de fato, ele precisa ter cor e ter voz nesse tema quando ele precisa transpor, falar, inclusive brigar e debater para que a gente consiga atender o propósito principal, que é encantar o cliente. Excelente resposta, acho que respondeu um monte de coisa, deu um monte de dica. E pelo que eu entendi aqui, o teu trabalho não é mexer em um monte de tabela há muito tempo. É cultura, é time e é de um executivo que olha o negócio, não olha só logística, né? Tua visão é muito maior do que só logística. Sim, quando a gente precisa tá em um pilar, porque hoje como é que a logística atua, né? A logística hoje ela deixou de ser um serviço. Ela faz parte de um tema estratégico da organização e dentro de qualquer organização, porque ela é o elo que liga toda a estratégia do negócio à ponta. E se o cliente não estiver bem conectado com isso, só infelizmente o mercado é claro. Se você não me atendeu bem, eu vou procurar quem me atenda. Isso é uma regra básica que a gente sabe que o mercado atua dessa forma. Então, a gente procura fazer essa conexão e não é simples, porque você tem uma pressão por eficiência. Quando você olha a distribuição, o Brasil é um país imenso. A gente está falando de um grupo que tem 650 lojas. Então, a gente tem vários pontos de distribuição. A gente está falando de um centro de distribuição, a gente está falando de algo em torno de 160 mil metros quadrados. Como é que eu gerencio tudo isso para suportar de maneira eficiente o cliente, atendendo com qualidade, com eficiência e com o encantamento que o cliente necessita e exige hoje, né? Então, a mudança de comportamento ela não é só do cliente, mas ela também tem que ser, sim, de quem está vendendo, de quem está entregando, inclusive dos nossos representantes na ponta. Porque quando a gente fala aqui de transportadores, que atendem, principalmente quando a gente fala do last mile, ele precisa também levar essa experiência. Então, a gente tem que ter esse cuidado, inclusive, de quem está fazendo essa ponta final com o nosso cliente. Legal. E encantamento não é só encantamento, é resultado também, pelo que Sim, você trouxe. Com certeza. Vou fazer a nossa última pergunta aqui, tá? Queria fazer para os dois. Pergunta é a seguinte: qual a importância da personalização na experiência do cliente omnichannel e como que a logística pode apoiar essa personalização? Bom ponto. Acho que o Gravella comentou muito aqui da entrega em D+2. Né? Quando a gente olha o quanto a logística pode contribuir com isso, a Renner hoje, por mais que a moda está centralizada e a gente tem um CD único e os nossos pontos de distribuição de loja, a gente precisa ganhar em eficiência e a gente precisa ganhar em agilidade. Então, essa agilidade de entregar para o cliente no menor prazo possível é um dos pontos que a gente precisa, de fato, avançar cada vez mais. Quando eu olho o último trimestre, 52% dos nossos clientes já recebem as entregas em até 2 dias. Então, assim, quando a gente olha a distribuição da moda, que não é simples, em 52% em D2, já é uma tremenda de uma evolução quando a gente pensa em personalização para o cliente, né? E as outras coisas que a gente tem dentro da logística é como é que eu ofereço esse serviço? Melhorando a comunicação para o cliente, porque quando a gente fala em personalização, nem toda informação o cliente quer receber. E às vezes a gente põe na mente que, poxa, eu vou manter meu cliente 100% informado. Às vezes o excesso de informação faz com que o cliente se desencante. Poxa, eu não quero receber tudo isso. Uhum. E ele não tem um canal onde ele possa escolher isso. Então, o nosso ponto como logística, como elo da cadeia eu preciso ouvir o que o cliente quer, da forma como ele quer, e da maneira como eu vou me comunicar com ele também influencia. Então, a gente tem que ter muita cautela com essa personalização. E o ponto-chave desse tema é a personalização de hoje ela não serve para amanhã. O comportamento muda muito rápido. Então, temos que ser muito rápido para capturar essa mudança de comportamento, essa exigência do cliente, e a gente tem que agir muito rápido. Então, a logística contribui muito quando ela escuta o cliente, e aí nós temos um programa que é o Na Escuta, onde o cliente, além de expressar a nota do NPS, ele coloca os comentários, e ali é um ponto grande de alimentação para que a gente possa fazer essa personalização de como o cliente quer receber, de como ele quer ser atendido. Né? O outro ponto é a velocidade, ela é essencial. O nosso maior promotor hoje no NPS é a velocidade de entrega.
né? E não é só a velocidade de entrega, mas é a velocidade de entrega com acuracidade. Então, o segundo ponto que promove muito o NPS é a fidelidade do pedido. Então, o quanto aquilo que ele pediu, de fato, ele recebeu no prazo que ele acordou. Então, é um longo desafio, não é uma jornada que termina, ela é constante, porque você acabou algo hoje, amanhã já tem algo novo. E se você perde o time dessas coisas, com certeza vai ter alguém que está buscando isso e vai capturar. E aí o que a gente não pode perder é essa base ativa de clientes de 18 milhões e meio, ela tem que continuar crescendo, e o nosso papel é o quanto nós temos e somos responsáveis por esse aumento e essa fidelização dos clientes. Muito obrigado. Cara, gostei muito da tua frase. Não é uma jornada que termina, é uma jornada, né? Muito legal. Gravena, esse desafio, e você já viu fora do Brasil, já viu em grandes varejistas, é por aí mesmo, é difícil, como que é? Boa, bom, o Osni deu uma aula agora, sobrou pouco para eu falar, mas acho que eu precisei, sendo bem sincero, assim, né, eu precisei trabalhar no varejo para entender a importância de 1 em 8 milhões. Né? Então, quando eu estava trabalhando no Magalu, no começo foi até um pouco assustador para mim, porque a gente fazia 8 milhões de entregas por mês, e um problema que a gente tinha era extremamente relevante. Tinha situações que a gente parava a empresa por conta de um problema em entrega. Né? Então, quando você está no varejo, eu vejo essa atitude vindo muito da Renner. Um cliente é muito importante. Né? Perder um cliente, o seu prejuízo é exponencial. Você não só deixa de ter a receita daquele cliente e aquele cliente como fiel à sua marca, como ele passa a comprar em algum dos concorrentes. Né? Então, eu precisei muito dessa minha experiência no varejo para entender a importância de um único cliente dentro desse segmento. E aí, quando a gente fala de personalização, tem um ponto super importante que eu vou complementar um pouco do que o Osni falou, que é essa questão de comunicação. Né? O que a gente percebe hoje, e a gente tem até cases dentro da IntelliPost, uma das coisas, né, que a gente faz dentro da nossa plataforma é essa troca de informação entre a venda, a entrega, o transportador e o cliente. Né? A gente orquestra ou faz essa gestão, né? E quando você encontra a fórmula certa de se comunicar com o cliente, a gente já teve casos de reduzir até 80% a abertura de saques. Né? Então você imagina que quando você tinha, antes de uma troca de informação com o seu cliente, você tinha 10 aberturas de saque, você reduziu isso para 2. Isso são 8 clientes satisfeitos, ou muito mais satisfeitos do que antes. Né? A gente tem percebido também que quando você atrasa é um problemão. Mas se você atrasa e conversa com o cliente, o problema ele reduz muito. Ele reduz muito. Né? Então a gente tem se profissionalizado muito no país da forma de conversar com os nossos clientes. Né? Então até pouco tempo atrás eram aqueles e-mails super pouco padronizado, mal você conseguia entender, com várias informações, às vezes você nem sabe o que significa aquilo que eles estão tentando comunicar para o cliente. Isso foi aprimorando demais. Né? A gente, como consumidor final, com certeza todo mundo aqui está percebendo que o WhatsApp está sendo muito mais utilizado, de troca, né, de informação, não só do ponto de vista logística, né? Às vezes você deixa um produto no carrinho, já chega uma mensagem, você esqueceu aqui, ou a gente estava até conversando um pouco sobre isso antes, ou putz, fecha sua compra agora com algum desconto. Então, assim, existe uma profissionalização e acho que isso é muito mais pessoal, né? Junto com de troca, né, dos nossos clientes, né, do varejo com o consumidor final. Então, eu só queria complementar isso. Acho que era a última pergunta, então agradecer mais uma vez, Osni, pela participação aqui com a gente, agradecer a todo mundo, espero que tenha sido bacana, né, ter participado aqui com a gente desse painel. Gravena, muito obrigado. Osni, muito obrigado. E aí, agradeço em nome da IntelliPost, em nome de todo mundo que assistiu aqui, que acho que foi uma aula. Bom, muito sucesso para você no case, muito sucesso na parceria. Pessoal, muito obrigado por assistir a gente aqui. Esse foi o Tecnologia para Entrega Perfeita. Segue a gente aqui para mais episódios. Um abraço.